Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal, videoaula de Biologia. Eu sou o professor Davi Barbosa. Olha, eu continuo com as aulas de revisão. Hoje a gente vai revisar um pouquinho dos vírus e um pouquinho das bactérias. Aproveite a aula! Então vamos lá, galera, assim, ó. Questão 1 para a gente aí, ó, da FUVEST. Um argumento correto que pode ser usado para apoiar a ideia de que os vírus são seres vivos é o de que eles... Então, uma questão um pouquinho polêmica, falar se vírus é um ser vivo ou não, né? Já que eles não têm natureza celular. Segundo a teoria celular, um dos pressupostos para ser considerado vivo é ter célula, ser formado por membrana plasmática, portanto possuir célula. Se não tem célula, é complicado, no mínimo, considerar ser vivo. Os vírus não têm célula, eles não têm membrana plasmática, não é isso? Então vamos ler as alternativas. A alternativa A diz o seguinte: não dependem do hospedeiro para a reprodução, eles dependem do hospedeiro para a reprodução. Isso é mentira. Então, B, possuem número de genes semelhantes aos dos organismos multicelulares. Não, eles têm um número limitado de genes, obviamente, são mais simples. C, utilizam o mesmo código genético das outras formas de vida. Isso acontece mesmo, é uma característica dos vírus. Eles incorporam o seu material genético viral no material genético da célula hospedeira e então a célula hospedeira acaba produzindo novas partículas virais. Então a gente acaba marcando aí nessa questão a alternativa C, ok? A D fala que eles sintetizam carboidratos e lipídios, eles não sintetizam nada. Os vírus não têm metabolismo próprio, então eles são acelulares, não têm célula, não possuem metabolismo próprio, só se reproduzem parasitando uma célula, por isso os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Você se lembra disso? Questão 2. O dogma central da biologia, segundo o qual o DNA transcreve RNA, isso é chamado de transcrição. E este orienta a síntese de proteínas, isso é chamado de tradução. Precisou ser revisto quando se descobriu que alguns tipos de vírus têm RNA por material genético. Nesses organismos, esse RNA orienta a transcrição de DNA. Olha só, existem vírus como o HIV, que tem RNA e produz a partir do seu RNA um DNA viral. RNA viral servindo de molde para a síntese de DNA viral. Isso chama-se transcrição reversa. Os vírus que fazem transcrição ao contrário, ou seja, RNA dando DNA, orientando a síntese de DNA, isso é transcrição reversa. Esses vírus são chamados de retrovírus. O HIV é um exemplo de retrovírus que faz transcrição reversa. Ele tem até uma enzima especializada nisso, que é a transcriptase reversa. Ok? Então, nessa questão, a gente marca a alternativa E. O vírus apresenta no interior de sua cápsula proteínas que promovem na célula hospedeira transcrição de RNA para DNA. 3. Considere os dois textos seguintes. Confirmadas mais mortes por febre maculosa no estado de São Paulo. O IBAMA autorizou pesquisadores a capturar e abater capivaras. Esses animais serão utilizados em estudos sobre a febre maculosa. A capivara é um dos principais hospedeiros do carrapato estrela transmissor da doença. Os pesquisadores querem descobrir por que as capivaras não morrem ao serem picadas pelo inseto. A febre maculosa, já te adianto, ela é causada por uma bactéria. Então a gente tem aí uma doença, a gente tem então uma questão se referindo à bactéria. Na região nordeste dos Estados Unidos, o carrapato dos cervos transmite a doença de Lyme ao homem. Depois que o minúsculo carrapato Ixodes suga o sangue de um animal infectado, a bactéria se aloja permanentemente no corpo do inseto. Quando o carrapato mais tarde pica outro animal ou uma pessoa, ele pode transmitir a bactéria para a corrente sanguínea da vítima. O principal reservatório local da bactéria causadora dessa doença é um rato silvestre. Tem o nome científico dele, Peromyscus leucopus. O roedor também é hospedeiro de carrapatos. Então, nós temos duas doenças aí causadas por bactérias, febre maculosa e a doença de Lyme.
Sobre essas doenças e quantas informações apresentadas nos textos, podemos afirmar que, ou pode-se afirmar que, bom, aqui só comparando, os vírus então não têm célula, agora as bactérias já têm natureza celular. Elas são celulares, são seres vivos, portanto, do ponto de vista da teoria celular, têm células, só que elas não têm ainda um núcleo organizado, não tem material genético envolvido por carioteca ou envoltório nuclear. As bactérias são seres procariontes, portanto. Então, que muitas causam doenças, boa parte delas são importantes ecologicamente falando. A alternativa que responde esse teste da Unesp é a alternativa A. Olha lá, o agente causador de ambas as doenças é uma bactéria, que pode se alojar em roedores silvestres, no caso brasileiro, a capítulo 4. A questão 4 dá para a gente resumir algumas doenças que têm uma relevância bastante importante para os exames de vestibular e para suas provas de biologia em geral. Observe a figura. A gente tem lá um mosquito infectado por protozoário. A gente tem uma doença então causada por protozoário. Né? Bom, trata-se do ciclo de transmissão da... Veja que o mosquito, ele ataca o homem, ataca roedores e ataca os cães. Esse protozoário transmitido por mosquito é a leishmania. A doença então é a leishmaniose. A alternativa D responde esse teste. A dengue, vou aproveitar a questão. A dengue é causada por vírus, é uma doença viral. Todo mundo sabe, eu acho, né? É muito comum a dengue, falar em dengue, tem caído bastante nos vestibulares. A dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, assim que a gente escreve, Aedes aegypti. A febre amarela também é uma doença viral causada por vírus, também transmitida pelo Aedes aegypti. A raiva é uma doença viral também, nós temos aí 3 doenças virais na sequência, dengue, febre amarela e raiva são doenças virais. A leishmaniose responde o teste, é uma doença de protozoário, ok? E a alternativa traz uma doença bacteriana, a leptospirose é uma doença bacteriana. Geralmente, a bactéria se instala no rato, que a elimina com a sua urina. Então, urina contaminada por bactéria da leptospirose contamina a água. Então, é uma doença problemática em termos de transmissão pela água contaminada, pela urina do rato que foi contaminado. Bom, vírus e bactérias, uma comparação entre eles, algumas doenças causadas por ambos. Eu espero que tenha te ajudado. Aí é isso, até a próxima, meus queridos.